boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O Ministério da Saúde registra 24 horas sem nenhuma morte por Covid em 4 estados: Acre, Amapá, Rio Grande do Norte e Sergipe. A falta de chuva no centro-sul do país deixa em 1% o nível do reservatório da maior usina hidrelétrica do estado de São Paulo. Universidades e escolas estão liberadas para as mulheres no Afeganistão, mas elas não vão poder estudar na mesma turma que os homens. E numa entrevista ao vivo, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, adianta que o banco vai oferecer 5 bilhões de reais em crédito para financiar a casa própria de profissionais de segurança. Foi lançado há pouco no Palácio do Planalto um programa que incentiva os profissionais da segurança pública a comprar a casa própria. É o Habite Seguro. Esse programa vai ser executado pela Caixa e para saber detalhes dele, como taxa de juros e prazo de pagamento, você acompanha agora ao vivo uma entrevista com o presidente do banco, Pedro Guimarães. Ele adianta também quando o programa vai sair do papel, como ele vai funcionar e quem tem direito. A entrevista é para a Voz do Brasil e a gente vê essa conversa a partir de agora. Guardas municipais e bombeiros vão ter condições especiais para realizar o sonho de ter a casa própria. Isso porque foi lançado hoje o programa Habite Seguro, que concede subsídios e facilita o acesso ao crédito para servidores da segurança pública. E este será mais um programa do governo executado pela Caixa Econômica Federal. Para falar sobre esse e outros assuntos, nós conversamos ao vivo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente. Boa noite. É um grande prazer estar aqui de volta. Presidente, como é que vai funcionar o Habite Seguro? Qualquer profissional de segurança pública vai ter direito a participar? Sim, nós temos uma parte financiada pelo Ministério da Justiça e aí até R$7 mil de salário e imóveis de R$300 mil. Além disso, a Caixa tem mais 5 pontos e nós direcionamos 5 bilhões de reais. Ou seja, todos os profissionais têm direito aos 5 pontos que a Caixa está facilitando. Além disso, de novo, para quem tem renda até R$7 mil e vai comprar um apartamento de até R$300 mil, existe esse subsídio do Ministério da Justiça. Presidente, a iniciativa vale apenas para a compra do primeiro imóvel? Sim, mas o que acontece? Eles podem ser novos ou usados. Então, ele não precisa ser um imóvel novo. Alguns ouvintes aqui da Voz do Brasil também enviaram perguntas. Uma delas é a do aposentado da PM de Santa Catarina, Zalve Manuel Ferreira. Vamos ouvir. Meu nome é Zalve Manuel Ferreira, moro em Araranguá, Santa Catarina. Sou aposentado da PM, moro de aluguel, preciso comprar uma casa. O que o senhor tem para mim, no meu caso? Todos eles, em todos os estados do Brasil, têm imóveis. De novo, novos, usados. E no caso, a Caixa tem até 10 mil imóveis que você pode financiar sem nem precisar dar entrada. Então, é uma condição muito diferenciada e que vai ajudar dezenas de milhares de pessoas. Presidente, aproveitando essa pergunta do Zalve, os pensionistas também têm direito ao programa? Tem. O que acontece é que todo esse universo será beneficiado e tem um outro ponto muito importante. Vários desses pontos que nós estamos oferecendo à Caixa, nós oferecemos a todas as pessoas, ou seja, os imóveis que a Caixa tem, que são mais de 10 mil, você pode, ao comprar da Caixa Econômica, não precisar pagar nada de entrada, ou seja, a Caixa financia 100% do imóvel. Agora, presidente, qual a taxa de juros oferecida pelo Habite Seguro? Nós temos as menores taxas que a Caixa oferece, que para a parte a TR, que hoje é 0, mais 2,5 mais a taxa de poupança ao ano e também TR mais 3,35 mais poupança. Qual é a diferença aqui? Se você tiver um apartamento que tem um preço maior ou um preço menor. Os apartamentos, as casas com preços menores, com valores menores, têm as menores taxas de juros. E qual é o prazo para pagamento? Até 35 anos. A Caixa Econômica financia até
35 anos. Um profissional de segurança pública pode contratar um financiamento para comprar um terreno e aí construir uma casa, ou é só possível financiar um imóvel novo, ou usado no caso? Isso. O foco é o imóvel. A Caixa oferece outras linhas para o financiamento de terrenos. Ou seja, a Caixa tem todas as linhas. E 99,99% do financiamento da baixa renda, do Casa Verde e Amarela, já é feito pela Caixa Econômica. O programa também permite a compra de imóveis de propriedade da Caixa. Neste caso, quais são as vantagens oferecidas pelo banco? Perfeito. Não precisa dar entrada nenhuma, porque o grande ponto é aquela entrada. Porque todo mundo, a grande maioria das pessoas que moram de aluguel, o aluguel mensal vai ser provavelmente maior do que a prestação. Então, o grande diferencial é que, no caso do Ministério da Justiça, você tem uma redução ou zera o início do pagamento, ou seja, aquela prestação inicial. No caso dos imóveis da Caixa, é zero. Não há necessidade de fazer uma entrada. Existe também um subsídio no valor de entrada do imóvel que depende aí do salário que o servidor recebe. De quanto será esse aporte, presidente? Até R$12 mil, no caso da entrada do imóvel, e até R$ 2.100 de todas as taxas de contratação do crédito. Esses são os dois aportes realizados a partir do Ministério da Justiça. Agora, presidente, a partir de quando vai ser possível ter acesso ao Habite Seguro e como é que o profissional faz para ter acesso ao programa? 3 de novembro, 3 agora de novembro, e na verdade o que nós temos é o seguinte: nós já podemos começar a realizar toda a parte de análise da operação, e isso já pode ser, já pode entrar no site da Caixa Econômica Federal, nas agências da Caixa Econômica Federal e nos correspondentes exclusivos, ou seja, já pode começar a fazer todas essas discussões. Presidente, existe uma previsão de quantos profissionais da segurança podem ser beneficiados? Mais de 200 mil. Na verdade, isso é muito importante. Nós temos 5 bilhões de reais para essa operação. Mas se houver demanda de 10 bilhões, de 15 bilhões, nós temos. A demanda que houver, a Caixa irá financiar. O que acontece são esses 100 milhões de reais do Ministério da Justiça colocados para esse até R$12 mil de subsídio na entrada e até R$ 2.100 de subsídio na tarifa de contratação. Este que é o dinheiro que poderia terminar. Já na Caixa Econômica Federal, nós temos 250 bilhões de reais hoje em títulos federais, ou seja, não falta dinheiro na Caixa para emprestar. Presidente, ainda sobre o financiamento habitacional, mas de forma geral, nós recebemos uma dúvida da ouvinte Josefa Leão, do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Boa noite, senhor Pedro Guimarães. Eu gostaria de saber como eu posso comprar uma casa pela Caixa Econômica, só que eu sou aposentada e meu salário é de, no máximo, não chega nem quase R$2 mil. Então eu quero saber como eu posso comprar. Perfeito. Já existe, né, o Casa Verde e Amarela, ele já tem exatamente, já existe esse programa do qual a Caixa financia 99,99%. Qual é a minha recomendação? Ir numa agência da Caixa ou no correspondente Caixa Aqui, que são mais de 9 mil pelo Brasil. A gente tem mais uma pergunta sobre habitação e a dúvida agora é do Geider Gomes, de Jacobina, na Bahia. Presidente Pedro Guimarães, é possível pensar numa ampliação do financiamento de imóveis urbanos e rurais para as pessoas de baixa renda? Sim, nós já temos o Casa Verde e Amarela, a Caixa Econômica Federal bate recorde atrás de recorde. Hoje foi anunciado exatamente um aumento do teto. O que significa isso? Qual é a vantagem do Casa Verde e Amarela? Basicamente é ter essa isenção na taxa de entrada, ou seja, na prestação inicial. Normalmente se cobra 20% de um imóvel. Um imóvel de R$200 mil, você vai ter que pagar 40 mil na entrada. E a maioria das pessoas não tem. Então o que acontece é que o Casa Verde e Amarela, ele subsidia, ou seja, dos 20, 30 mil, 40 mil iniciais, você acaba pagando muito menos. Esse programa já existe e a Caixa
tem quase 100% do financiamento. Presidente, agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre outro tema importante nesse 13 de setembro, que é o aniversário de 55 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Há mais de 30 anos, a Caixa é operadora do fundo. Como é gerir o maior fundo da América Latina? É um orgulho enorme, em especial porque neste governo, pela primeira vez desde 2010, o FGTS, que é o Fundo do Dinheiro dos Trabalhadores, e o FIFGTS, que são dois fundos juntos, é a primeira vez que eles não têm ressalva no balanço. Traduzindo, o que significa? Não tem desvio de dinheiro. Como consequência, sobra mais dinheiro para a população que a gente pode emprestar, como o programa do Habite Seguro. Se não tivesse essa solução de não ter mais desvios, talvez o programa do Habite Seguro não pudesse ser implementado. Só para que vocês tenham uma noção, 46 bilhões de reais foram desviados do FGTS, do FIFGTS ou da Caixa. Isso dá 500 mil moradias populares. Por isso é tão importante, neste governo do presidente Bolsonaro, essa luta contra a corrupção. Agora, qual o valor atual do FGTS em ativos? 583 bilhões de reais. E qual a importância do FGTS para a economia brasileira e para o trabalhador? O FGTS, ele financia basicamente todas as casas de habitação popular. Além disso, obras de infraestrutura, saneamento básico, autoestradas. Então, basicamente, esses são os dois. 90% do dinheiro é investido na habitação popular, Casa Verde e Amarela, e 10% em infraestrutura. Presidente, como é que é para a Caixa fazer a gestão nesse aspecto social do fundo, em obras de infraestrutura? É exatamente na mesma linha do auxílio emergencial. A Caixa é o braço social de políticas sociais do governo, sendo gerida hoje de uma maneira que ela ajuda a população. Então é um grande orgulho. E, presidente, de que forma a Caixa atuou nesses anos para modernizar o acesso da população a esses recursos? Nós digitalizamos, ou seja, criamos aplicativos. Então, hoje o FGTS pode ser acessado por meio de um aplicativo, um app, e isso reduz custo. Como consequência, sobra mais dinheiro para emprestar mais, em especial, de novo, é muito importante, a habitação popular, Casa Verde e Amarela. Agora, presidente, nos lugares mais remotos do país, como em comunidades na floresta amazônica, a Caixa também está presente com as agências Barco. Como é que são essas agências? Como é que elas funcionam? Tem todos os serviços disponíveis? Perfeito. Nós temos 2 barcos. Um na floresta, que vai pela região amazônica, no Amazonas, e outro no Pará, na ilha de Marajó. São 800 mil pessoas que se beneficiam e basicamente é o único modo de se chegar até elas. Além disso, nós estamos abrindo 268 novas agências, ou seja, a Caixa, além de ter a agência Barco, ainda está abrindo mais agências e, se precisar, abriremos mais ainda. E existe um cronograma de atendimento dessas agências Barco? E onde é que as pessoas podem ter acesso a esse cronograma? Sim, nós temos no nosso site, nós vamos colocar para vocês, e depende também da época de cheia e de seca. Então, ele não é sempre nas mesmas cidades. Na Ilha de Marajó é mais constante, normalmente todo mês, 20 dias viajando, 10 dias para algum tipo de volta. No caso do Amazonas, depende da época. Quando é época de cheia, ele vai mais longe. Quando é época de seca, ele fica, obviamente, em menos locais. Mas é muito importante porque nós temos o Ministério da Mulher, da Damares, e a parte da Marinha. Então, nós oferecemos não só serviços financeiros, mas proteção em especial mulheres e crianças, e serviços, por exemplo, de odontologia, ou seja, cuidado com a parte dos dentes, etc. Então, não é só a parte financeira, são vários serviços que nós fazemos juntos. Presidente, a Caixa anunciou a abertura de concurso para pessoas com deficiência e o edital foi publicado na última sexta-feira. São quantas vagas disponíveis e como é que o interessado pode se inscrever? Uma pergunta importante. Quando nós assumimos, não haviam pessoas com deficiência, era só 1,5% do total de 5%. Nós chamamos todos os 3.000
que estavam aprovados, e mesmo assim ainda tem uma necessidade. Estamos chamando os 1.000, e eles têm uma capacidade incrível de atendimento. Eu quero fazer um elogio especial. Então, não é só porque tenha um mínimo de 5%, eles têm um olhar muito especial. Além disso, estamos chamando mais 3.000 do concurso vigente. Então, serão mais 4.000 pessoas trabalhando na Caixa, nas 268 novas agências e, de novo, para fazer o que nós estamos falando, pagamento do auxílio, emprestar para as pessoas mais carentes, fazer a gestão do FGTS. Presidente, agora sobre auxílio emergencial. Até agora, quanto já foi pago aos beneficiários do programa pela Caixa? Ao redor de 340 bilhões de reais. Chegamos a ter 68 milhões de pessoas e hoje temos ao redor de 40 milhões de pessoas. Maior programa de inclusão digital e social de longe do Brasil. Lembrando que 38 milhões de pessoas não tinham acesso a banco e agora tem de graça. Pois é, presidente, com esse novo sistema aí, que mais pessoas tiveram acesso ao sistema bancário, é um cenário que pode ser ampliado ainda? Perfeito, excelente pergunta. Nós estamos para anunciar nas próximas semanas uma revolução na parte de crédito no Brasil. Utilizando o nosso aplicativo Caixa Tem e toda essa base que nós utilizamos também do auxílio para oferecer crédito de uma maneira muito mais rápida, ágil e, de novo, de graça. A pessoa não vai precisar ir à agência. Terá já, pelo aplicativo, essa informação. E, presidente, com o fim dos pagamentos do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família em outubro, terão início os pagamentos do programa Auxílio Brasil. Como é que será feito o pagamento desse novo benefício? Também vai haver um cartão específico? Essa é uma definição do Ministério da Cidadania. A Caixa fará a parte operacional, mas o grande diferencial é o Caixa Tem. São 107 milhões de contas. Então, cada vez mais a gente fará o pagamento digital e, obviamente, as agências que nós estamos abrindo, mais 268, sempre terão esse pagamento. Então, será um equilíbrio entre a parte digital e a parte das agências. Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigado, um grande orgulho estar aqui e eu quero deixar um grande abraço para os empregados da Caixa Econômica Federal. Somos, em breve, 88 mil, uma grande nação. Fora, de novo, os lotéricos e os correspondentes. São 250 mil na nossa família Caixa Econômica Federal. E como a gente... Você acompanhou aí, ao vivo, portanto, a entrevista do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ele deu detalhes sobre o auxílio emergencial, sobre o FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e adiantou como os profissionais da segurança pública terão acesso ao Habite Seguro, programa habitacional lançado hoje pelo governo. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio. O endereço está aí na sua tela. O presidente Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia de lançamento desse programa. Veja agora o que o presidente disse. Casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós. E a casa própria é algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar, traz alegria e nos deixa mais tranquilo para trabalhar. E a partir de amanhã, você acompanha uma série de reportagens aqui no Repórter Brasil sobre o FGTS. Como você viu aí, ele completa 55 anos hoje. Você vai saber por que ele foi criado, as mudanças que passou ao longo do tempo, além de detalhes e curiosidades sobre o fundo. As novidades em torno do FGTS também serão abordadas pela série. Daqui a pouco você vai ver. O Ministério da Saúde registra 24 horas sem nenhuma morte por Covid em 4 estados: Acre, Amapá, Rio Grande do Norte e Sergipe.
4 estados do país não tiveram mortes por Covid nas últimas 24 horas. É o que mostra o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Sobre esse assunto, ao vivo, a repórter Selma Dias conversa com a gente a partir de agora. Não é isso, Selma? Boa noite para você. Boa noite, Paulo, Catiúcia. Notícia boa aí para começar a semana, né? Pelo segundo dia consecutivo, não foram registradas mortes pelo coronavírus no Acre, Amapá, Rio Grande do Norte e Sergipe. As novas infecções também vêm seguindo essa tendência de queda. Acre, Amapá e Maranhão, né, registraram nas últimas 24 horas somente 20 casos da doença. E na última semana, a ocupação dos leitos ficou ali abaixo dos 50% em 21 estados. Já os que mais registraram óbitos nas últimas 24 horas foram São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Segundo o governo, a melhora nesse cenário epidemiológico tem relação direta com o avanço da vacinação em todo o país. Dados do Ministério da Saúde mostram que 86% da população adulta já recebeu a primeira dose e 45,4% da população aí acima de 18 anos também já tomou a segunda dose. Agora nós vamos a São Paulo com o repórter Pablo Mundim. Oi, Pablo, boa noite. Olá, Selma, boa noite a você e a todos. Aqui no estado de São Paulo começou hoje a aplicação da vacina da Pfizer nas pessoas com a segunda dose da AstraZeneca em atraso. A combinação das vacinas foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Em uma nota técnica, o Ministério diz que a troca de imunizantes é recomendada em situações em que não for possível administrar a segunda dose com uma vacina do mesmo fabricante. Somente aqui na capital paulista, 340 mil pessoas estão com a segunda dose da AstraZeneca em atraso. Ainda assim, mais da metade da população adulta do estado já tem um esquema vacinal completo. Com isto, o número de internações por Covid-19 despenca. Após 17 meses, o estado registrou menos de 5.500 internados pela Covid. É uma redução de 70% nas médias móveis de internações em relação à pior marca de toda a pandemia que ocorreu na última semana de março. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 33% e na Grande São Paulo é de quase 38%. E agora vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Flávia Grossi, que tem novidades sobre a vacinação em adolescentes. Boa noite, Flávia. Exatamente, Pablo. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro pretende retomar a vacinação dos adolescentes na próxima quarta-feira. Esse calendário foi interrompido por falta de doses da Pfizer. Esse é o único imunizante autorizado pela Anvisa para o público que tem entre 12 e 17 anos. A previsão é de que as doses cheguem entre hoje e amanhã. Se tudo der certo, na quarta-feira será a vez das meninas que têm 14 anos e na quinta dos meninos que têm a mesma idade. Hoje, a Prefeitura do Rio começou a aplicar a dose de reforço nos idosos. Esse calendário também vai seguir a faixa etária. E uma última notícia aqui do Rio de Janeiro: a partir de amanhã, a Fiocruz começa a liberar novos lotes da vacina AstraZeneca. A previsão para este mês de setembro é de aproximadamente 15 milhões de doses. Paulo, eu volto com você. Obrigado, Flávia. Bom, no Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 587.066 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 215 registros de morte só nas últimas 24 horas. Além disso, são 21 milhões de casos confirmados até aqui, 6 mil também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.050.471 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país num recorte por regiões. Hoje, o Norte aplicou até aqui 13 milhões de doses de vacina contra a Covid. O Nordeste, 45 milhões. O Centro-Oeste, 15 milhões de doses. De lá, a gente vai para o Centro-Oeste,
para o sudeste do país, com 94 milhões de doses. E, por fim, a região sul do país, aqui com 31 milhões de doses. Ao todo, portanto, também segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas pelo país 259.408.220 doses de vacina. Dessas doses, 210 milhões foram aplicadas nos brasileiros até aqui. 137 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 72 milhões tomaram também a segunda dose ou a vacina de dose única. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a afirmar que todos os adultos serão vacinados contra a Covid ainda este mês. O ministro também ressaltou o papel da vacinação na economia. Veja aí o que ele disse. Todos sabemos que a contenção da pandemia, por meio da vacinação em massa, da vigilância ativa para detectar rápido possíveis novas variantes e das medidas de higiene e saúde pública, são imprescindíveis para a retomada da economia global. No Brasil, até setembro, teremos a totalidade da população adulta vacinada com a primeira dose. E até o final do ano, posso assegurar a todos vocês que todos os cidadãos estarão completamente imunizados em nosso país. Economia agora. Segunda-feira é dia de entender as previsões do Boletim Focus, o relatório do Banco Central que traz a expectativa de mais de 100 instituições financeiras sobre a economia brasileira. E quem traduz essas projeções, esses números para a gente, é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Boa noite. O que esses dados aí mostram para a gente? Houve muita mudança da semana passada para essa? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Houve algumas mudanças importantes, sim. O mais interessante é que as mudanças agora elas foram num grau um pouco maior do que a gente estava acostumado. Até a semana passada, a gente estava vendo variações pequenas de 0,1, 0,2 no máximo. Da semana para cá, para essa, a gente viu... Nós temos os números. Temos os números. Então, o que acontece é que da semana passada para essa, a gente tem um aumento, por exemplo, de quase 0,5 na expectativa dos agentes econômicos do IPCA, que passou de 7,5 para 8. Então, foi um aumento muito substancial. Da mesma forma, na taxa Selic, que subiu, então, 0,4 de uma vez só. Esse foi um aumento expressivo para apenas uma semana. Em relação ao PIB, a queda foi mais suave. Eu entendo que ainda continua positivo, uma expectativa de 5% de crescimento. E em relação ao dólar, da mesma forma, você tem uma certa suavidade ali, 5,17, arredondando dá 5,2, essa semana 5,2. As demais expectativas continuam positivas em relação aos investidores estrangeiros, em relação ao superávit, né? O superávit tem crescido a expectativa, né? E um outro ponto, Paulo, que é muito importante mencionar para os nossos telespectadores, é que essas expectativas elas foram feitas por essas instituições que você mencionou na sexta-feira. Então, elas foram feitas no calor da semana passada, que foi uma semana bastante animada, como a gente sabe, né? Muito movimentada e que foi cheia de tensões. Hoje, se tivesse sido feita já uma outra projeção, já não seria dessa forma. Porque hoje, por exemplo, você vê que a Bolsa subiu, o dólar caiu, né? Então, eu diria que essa expectativa reflete bastante a semana passada, que foi uma semana atípica, né? Como nós sabemos. Então, eu estou muito ansioso e curioso para ver qual vai ser o Boletim Focus da semana que vem, se já tem esses descontos, né, dos agentes econômicos, né, que agora já estão, acredito eu, com a cabeça um pouco mais fria. Ali foi feito no calor daquela semana. E lembrando também que foi feriado não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, 6 de setembro é Labor Day, né, dia do trabalho deles, então também isso afetou um pouco. Foi uma semana meio quebrada aqui e lá também. Ok, professor, a gente segue acompanhando. Obrigado e até amanhã. Até amanhã. Bom, a crise hídrica atingiu a maior usina hidrelétrica do estado de São Paulo e a sexta em operação no país todo. O nível do reservatório da usina de Ilha Solteira, que fica no Rio Paraná, caiu para pouco mais de 1%. Assim mesmo, a operação é considerada normal pelos operadores do sistema. A seca provocou a criação de uma nova bandeira tarifária chamada de escassez hídrica. Essa cobrança, maior do que aquela que já vinha sendo feita pela bandeira vermelha 2, é para pagar os custos das usinas termoelétricas e da importação de energia de países vizinhos. A falta de chuva que atinge o centro-sul do país prejudica a geração de energia e também o abastecimento de água. A falta
falta d'água é uma constante nessa comunidade na zona oeste de São Paulo. Os moradores mostram as torneiras secas e reclamam que isso acontece praticamente todas as noites. A roupa, se você não acordar cedo, não conseguir correr atrás, que nem na máquina a água chega porque é fraca. Tem que desligar a mangueira para estar enchendo a máquina. Nos bairros mais periféricos de São Paulo é mais comum sofrer com a falta de água. Situação que piora quando o fornecimento é afetado por uma seca, como aconteceu em 2014. Em São Paulo, todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana estão com níveis abaixo dos de 2013, ano anterior à crise hídrica. Aqui no Cantareira, o estado já é de alerta. Hoje, o sistema opera com 36% da capacidade. Nessa mesma época, em 2013, era quase 50%. Nós tiramos 33 metros cúbicos por segundo na fase pré-crise. Hoje, nós estamos tirando 23. Nós tomamos medidas de reduzir a nossa dependência do sistema Cantareira. De acordo com o monitor de secas da Agência Nacional de Águas, 15 estados registraram piora na estiagem em julho. A situação mais grave ocorre no noroeste de São Paulo, estado que tem 40% do território em situação de seca extrema. Um relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta para chuvas cada vez mais abaixo da média. É como se no período de uma década, toda a chuva de um ano inteiro desaparecesse. É mudança climática, mas tem muitos outros fatores, desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, a gente já acabou com as florestas. Pela primeira vez na história, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica para a bacia do Rio Paraná. É o pior cenário em 90 anos de monitoramento dos rios. Existem medidas emergenciais que podem ser adotadas para evitar que falte água e luz. Mas a atenção com o meio ambiente e o planejamento de longo prazo são fundamentais para evitar novas crises. Em termos de geração de energia, é incentivar fortemente a geração por energia solar e eólica. O que nós deveríamos direcionar agora é um investimento em ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento dessas fontes alternativas. Hora da previsão do tempo hoje com a Jéssica do Amaral. Jéssica, bem-vinda. Tem alguma previsão de amenizar essa seca, essa estiagem que a gente está vendo aí no centro-sul do país? Infelizmente, bem nessa parte, não vai chover amanhã não, Catiúcia. Boa noite para você, muito obrigada. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha aqui no mapa comigo, gente, nessa região central em amarelo é justamente onde não tem previsão de chuva. Em compensação, uma nova frente fria se formou lá no Rio Grande do Sul, já provocou o temporal e amanhã alcança também, olha, Santa Catarina, Paraná e aqui o sul do Mato Grosso do Sul. Além de muita chuva, ventos intensos, tem até granizo previsto para algumas regiões. Chuva mais forte também aqui em parte do Amazonas, Pará e no norte do Mato Grosso. Já nessa área aqui em verde mais claro, previsão de pancadas de chuvas isoladas. Agora eu vou falar um pouquinho de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma das cidades que tem alerta de temporal e a temperatura amanhã ela vai ficar entre 8 e 21 graus. Já na quarta, a chuva deve dar uma folga por lá. Mas mesmo com toda essa chuva por aí, continua um calor forte no país, viu? Na maioria das capitais aqui, como a gente pode ver, a temperatura vai passar fácil dos 30 graus. Máxima de 36 em Macapá e Campo Grande, máxima de 38 em Goiás, em Goiânia e Palmas e máxima, olha, de 40 graus em Cuiabá. E falando de calor, vamos ao vivo com imagens de São Paulo, onde nesse momento faz 32 graus. A umidade relativa está em apenas 22%. E a capital paulista pode inclusive bater um novo recorde de temperatura amanhã. Mas na quarta, com a chegada da chuva, deve dar uma amenizada. Por hoje é isso, Catiúcia. Até amanhã. Obrigada. A gente espera amanhã e mais uma vez bem-vinda. No Afeganistão, as mulheres poderão frequentar escolas e universidades, mas separadas dos homens. A regra foi anunciada pelo ministro da Educação do novo governo talibã. Ao assumir o poder, o grupo prometeu respeitar os direitos das mulheres. Mas a ONU alerta que a realidade no país é diferente do que foi prometido.
Em um comunicado hoje, a alta comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, disse que nas últimas 3 semanas, as mulheres no Afeganistão têm sido progressivamente excluídas da vida pública, que em algumas áreas elas são proibidas de sair de casa sem a companhia de um homem e em outras, meninas com mais de 12 anos foram impedidas de ir à escola. O acesso à educação de meninas e mulheres no Afeganistão preocupa a comunidade internacional porque da primeira vez que o Talibã governou o país, elas foram banidas das escolas. Ontem, o ministro da Educação afegão disse que haverá separação de homens e mulheres na universidade e que o governo está em busca de professoras para dar aulas nas turmas femininas. Ele afirmou ainda que, caso não haja docentes mulheres em algumas disciplinas, um professor poderá ensinar, desde que as mulheres usem véu e que serão usados recursos como cortinas e videoaulas. Já a Coreia do Norte teria feito testes bem-sucedidos de um míssil de longo alcance nesse fim de semana. A informação foi veiculada hoje. E se ela for confirmada, essa seria a primeira arma nuclear do país. Segundo a TV norte-coreana, os mísseis teriam voado 1.500 quilômetros antes de atingirem os alvos e caírem no mar. Analistas dizem que o projétil pode ser a primeira arma do país com capacidade nuclear. A Coreia do Norte iniciou conversas para acabar com projetos de armamento nuclear em troca do fim das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, mas as negociações estão paradas desde 2019. A vizinha Coreia do Sul disse que está fazendo uma análise detalhada, junto com os Estados Unidos, dos testes do fim de semana. Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, a Leide Mendes e também a Neide Lins. E o Repórter Brasil fica por aqui. Lembrando que você pode rever as reportagens de hoje, dos outros dias também, nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e a gente volta amanhã. E a gente encerra esta edição com imagens de Natal no Rio Grande do Norte. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.